Olá, ouvintes e internautas da RBA Litoral. Do dia 21 de dezembro até 1º de janeiro, você fica com uma série de entrevistas que foram destaques aqui no Manhã RBA Litoral no ano de 2020. Bom dia, Chico Nogueira, parabéns pela reeleição. Bom dia, Tânia, bom dia, Rodrigo, Carriço, bom dia, Douglas, bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Bom dia, Douglas. Saudades de você, parabéns também pelo resultado nas eleições, um resultado muito positivo, e sejam bem-vindos aqui no nosso Manhã RBA Litoral. Bom dia, Tânia, bom dia, Rodrigo, bom dia, meu querido Marques, José Marques Carriço, bom dia, companheiro Chico Nogueira, parabéns pela sua reeleição. Bom dia. Bom, o Carriço falou aí dos desafios dos próximos prefeitos, eleitos e reeleitos, mas falando aqui da nossa cidade de Santos, né, começar aí pelo Chico falando da importância de fiscalizar aí as ações do governo santista, que agora temos que ter mais ainda responsabilidade, porque os desafios vão ser maiores. Chico, queria que você falasse assim você já teve uma atuação muito importante na Câmara de Santos, e que forma que você pretende atuar nesse novo mandato? Bom dia, Tânia. Eu queria só fazer uma reflexão que o Carriço estava falando a respeito do Estado mínimo, né? Que cada vez mais aqui a Baixada Santista está se caminhando para prefeitos, gestores com essa visão, né? Mas o que se reflete, que a gente percebe nas ruas, Carriço, a gente percebe que a população não quer isso. A população, sobretudo aquela que mais precisa, lá na ponta mesmo, dos bairros mais carentes, ela quer um Estado forte, quer um Estado que dê uma assistência para ela, de saúde de qualidade, uma educação de qualidade, que ter a sua rua limpa, que ter o transporte coletivo de qualidade. Então, enfim, é um paradoxo muito grande essa questão, porque mesmo a população querendo um Estado forte, com assistência de qualidade para as pessoas, mas as urnas refletem de uma forma diferente. É uma coisa muito estranha isso, né? A gente caminhou bastante aí nessas eleições, falamos com muita gente, virtualmente, presencialmente, com segurança, mas a gente percebe que existe um descontentamento da população na política, que nem você mesmo falou. As pessoas já estão desanimando da política, e a facilidade de você fazer a justificativa do voto está levando as pessoas a ir menos às urnas, e quando vai às urnas, muitas vezes ele vai lá, anula o voto, voto em branco, ou voto em qualquer um. Então, não existe uma consciência política para que as pessoas possam realmente fazer o divisor de águas, quem realmente leva ou quem defende essa qualidade de assistência para a população, e aqueles que não defendem, né? Então, fica todo mundo nivelado, a população, todo mundo é igual, todo político é igual. Isso é muito difícil você reverter isso por conta dessa despolitização geral da população. Então, assim, o nosso mandato, Tânia, respondendo a sua pergunta, que dá uma introdução que o Carriço falou, muito importante. Nosso mandato vai ter um papel fundamental de mobilização das pessoas, de chegar nas bases, politizar, fazer com que elas vá buscar os seus direitos, exerça a cidadania, porque o vereador não é um despachante, ele tem que
no nosso sentido aqui, nosso pensamento, que ele tem que estar junto lá na população e mostrar para ela que ela tem o poder de tirar e colocar, mas, sobretudo, o poder de reivindicar, poder de ir lá na Câmara, que é a Casa do Povo, de forma organizada, através de associações, através de movimentos, fazendo com que o vereador tenha mais força na questão das reivindicações do Poder Executivo. Então, acho que é importante esse mandato nosso, que nós já fizemos isso no primeiro mandato, vamos intensificar essa atuação nos bairros carentes, de forma organizada, levando a população, mostrando que ela tem uma forma de cobrar também, né? Além de cobrar, mas também de forma organizada e buscar os seus direitos. Eu acho que é isso, nós temos que mudar essa cultura que o vereador é eleito e ele tem uma varinha mágica para resolver. Logicamente, quem é o executivo é o prefeito, mas o vereador que é o que se aproxima mais da população, que tem ali o para-choque mais perto, é o vereador. Ele vai receber as reivindicações, receber a reclamação, e ele acha, muitas vezes, as coisas que não acontecem na cidade por conta do prefeito, cai para cima do vereador. Então, assim, nós temos que mudar isso. O vereador tem que ter nosso mandato, com certeza a gente vai intensificar isso, como fizemos no último mandato. Vamos trabalhar para que a população tenha voz e que tenha realmente as suas reivindicações atendidas na base da mobilização. Douglas? Acho que... Microfone, Douglas. Tá. Eu acho que a referência posta, né, pelo Carriço, ela é relevante. Mas eu gostaria de fazer algumas observações aqui, né? Primeiro, entender como é que foi essa eleição. Ela começa com uma articulação muito estranha, né, por parte do poder atual, né, de anulação dos potenciais concorrentes. Então, houve um claro acerto, né, para se manter o atual poder sem nenhum contraste. Num primeiro momento, né, prévio à campanha, essa articulação viabilizou um tempo de 4 minutos e meio para o candidato da situação e um apoio efetivo dos parlamentares, que eu concordo com o Carriço, né, que do ponto de vista político, de gestão, de representatividade da cidade, são irrelevantes, mas para compor o esquema, né, de continuismo aqui, eles foram relevantes, né, porque saíram da frente. Falo aqui da Rosana Vale, falo do Kenny, né, esses quadros saíram da frente, propiciaram, né, uma anabolização, né, da candidatura de um candidato que era tecnicamente desconhecido do grande público. Então, esse esquema, inclusive, levou alguns a dizer que o pleito seria ganho por WO, porque os principais concorrentes tinham se tirado da frente. Bom, o primeiro ponto é esse. Dentro desse esquema de sustentação, né, dessas candidaturas, dessa candidatura específica, né, não estava previsto um racha na base da direita, que houve. Acho que um dos principais componentes desse racha foi o PMDB, agora o MDB. E não estava previsto também o embarque, né, de um candidato que é um nome na cidade, etc., que também compôs aí uma espécie de oposição de direita, né, que é o Cassione. E também, ao final, um concorrente representante, né, declarado, né, do Bolsonaro aqui na cidade, das políticas do Bolsonaro, embora durante o debate ele tenha recuado, dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas a gente sabe, né, que essa foi a missão, né, que ele estava aí para cumprir. Ele não estava sozinho, ele tinha apoio institucional, ele teve apoio, inclusive empresarial. Então, o primeiro passo importante para a gente entender é que houve uma composição à direita com algumas defecções, mas foi uma composição
da política de negócios para preservar os negócios. Por outro lado, também eu penso que houve um pequeno avanço das forças democráticas e de esquerda, primeiro porque eu, pessoalmente, apareço como, fora desse esquema, um candidato, né, da oposição, representando o campo democrático, junto com outros, não estava sozinho, mas o mais votado, né, depois desses candidatos que são do aparato, né, dominante, que representam essa ideologia a qual o Carriço se referiu. Então, esse ponto eu acho importante para que nós entendamos como funciona a política aqui. Um dos principais pontos de sustentação da política em Santos, não é o único, mas é um dos principais, é a política de domínio, né, e controle da disposição do solo urbano. Nosso colunista Carriço fala isso todos os dias, né? Isso funcionou bem na política, porque, embora haja uma fraude escandalosa na obra da Ponte da Praia, que, a rigor, levaria todo mundo preso, o processo está andando, né? Essa obra, ela representa um método de fazer política, que combina tanto o sequestro das verbas indenizatórias, quanto o favorecimento, né, de alguns grupos empresariais, no caso, um grupo empresarial, através de legislação de encomenda. Portanto, um esquema muito poderoso, né, de drenagem dos recursos públicos para grupos privados. E aí eu quero fazer uma pontuação aqui mais específica no que o Carriço diz, porque, embora eles preguem o Estado mínimo, eles vivem do Estado. Para eles, o Estado é máximo. Foi o Estado, na figura da Prefeitura Municipal, que garantiu que um investidor pusesse 120 milhões numa obra cosmética da Ponta da Praia para tirar dali 1 bilhão e 300 milhões de reais, aproximadamente não, um pouco mais do que 1/3 de todo o orçamento da cidade. Então, a política em Santos hoje é isso. Para você sustentar isso, você precisa de um comprometimento, de um acompliciamento, de um silenciamento criminoso das instituições. Inclua aqui a imprensa, que não pauta, não investiga, não mostra. Não toda a imprensa, há órgãos de imprensa que até fazem isso, mas fazem episodicamente e assistematicamente. Enquanto esse esquema predominar, a política em Santos vai ser esse rodízio, esse consórcio entre despachantes de grandes grupos empresariais em detrimento da nossa cidade. Por fim, quero dizer que andei muito pelas ruas da nossa cidade, pelas ruas em que a instituição não caminha, e pude entender que nós só vamos romper com esse ciclo infernal quando a gente tiver algum nível de organização a partir de lá. Porque é lá que a ausência do Estado, né, é mais sentida. É lá que outras instituições substituem o Estado e fazem aquele povo sofrer ainda mais. Então, as camadas médias da nossa cidade, a esquerda da nossa cidade, os partidos políticos comprometidos com a pauta democrática da nossa cidade, têm que ir para aquela área da cidade onde a política da esquerda se faz mais necessária e contribuir para organizar aquelas comunidades. Fico feliz de ouvir aqui o nosso querido Francisco Nogueira, né, sobre qual vai ser o propósito do seu mandato, porque é disso mesmo que a cidade está precisando. E eu sei que ele tem uma atuação junto a essas comunidades, ele vai ter que reforçar. O coletivo Santos Progressista fez a primeira suplência na bancada do PT, né? Mas o PSOL elegeu uma vereadora militante, né, uma companheira totalmente comprometida com as pautas de interesse popular,
E isso, ainda que seja um avanço mínimo, é um avanço nessa Câmara, que é o órgão que fiscaliza, tecnicamente fiscaliza o Poder Executivo, e de onde deveria sair, né, toda a informação para a população tomar conhecimento de como se faz política aqui em Santos. Mas isso a gente sabe, depende da oposição, depende de uma oposição organizada e da politização orgânica do campo da esquerda. Essa é, por exemplo, a minha expectativa de que a gente atue nos próximos 4 anos nessa direção. Antes da palavra do Chico, eu só queria ouvir que o Carriço alinhasse aí essa exposição do Douglas, saber se o caminho é esse mesmo, Carriço. Olha, eu gostaria de comentar as duas falas. Bom, mas primeiramente cumprimentar, né, muito fortemente a reeleição do Chico, né, que de fato tem um simbolismo muito grande para os setores populares dessa cidade, né, e cumprimentar o Douglas pelo desempenho dele. Na minha avaliação, ele foi acima das expectativas, porque o contexto, né, que a gente vive das esquerdas aqui na nossa cidade é de um massacre midiático há quase uma década, né, que vem se desenrolando há quase uma década. Portanto, a campanha que o Douglas fez foi uma campanha que sinalizou com muita clareza que a gente tem que olhar para a população mais vulnerável, que a gente tem que olhar para os problemas basilares da nossa cidade, né, e tem que dialogar com aqueles que são os reais prejudicados e que são os mais interessados pela presença do Estado. Né? Foi uma campanha muito bonita e que eu acho que traz aí um compromisso pela frente, né, Douglas? Eu acho que a gente não quer, de forma alguma, perder na sua figura aquele que simboliza essa luta, né? Então, eu já me declaro aqui que você se tornou, a partir desse pleito, uma liderança muito importante no campo da esquerda, não só na cidade, como na Baixada Santista. Assim como o Chico já era, assim como a Thelma, né, que teve uma votação expressiva, já era, né? Você se tornou uma liderança muito importante. E a Débora também, né? Eu estou muito feliz com a eleição da Débora. Ela simboliza a importância da participação política da mulher, né? Ela simboliza a garra daqueles que lutam por uma visão de mundo fraterna, né? E que olhe o social acima dos negócios, né? Então, eu sei que tem muita luta pela frente, muita dificuldade para vencer, mas eu penso que há um ânimo muito importante no nosso campo de reorganização e de ir para a batalha, né? Isso, na minha opinião, é o mais importante, e isso me anima, e anima, eu acho que a vários companheiros aí da nossa região. Também gostaria de comentar uma colocação que o Douglas fez na sua fala, que é de imensa relevância, que é essa contradição mesmo do discurso do Estado mínimo, né? Eu não posso me esquecer uma entrevista que uma vez o empresário Armênio Mendes deu na Tribuna, de página inteira, há uns anos atrás, né? Ele já é falecido, alguns anos atrás, em que ele criticava muito a ação do Estado e tal. E, assim, era uma coisa de uma absurda contradição, né? Porque se tem um empresário que cresceu dependendo da ação estatal em praticamente todos os seus projetos, foi ele, né? Assim como ele, outros existem, né? Cujo patrimônio foi construído
também em função de muita colher de chá, né, para ser bem fino, para ser educado, né, muita colher de chá, né, que o poder público deu, né. Quer dizer, tem muita gente que enriqueceu nessa cidade e que não teria enriquecido se o Estado não tivesse contribuído para isso. E o Estado, gente, é o esforço de todos nós, né. Então, assim, eu não admito esse discurso do Estado mínimo, porque as forças que o criticam não dão um exemplo, né? Por um lado, né? Elas vivem penduradas nas tetas do Estado, né? Essa manobra que o Douglas descreveu com muita clareza, né, de ter retirado concorrentes e ter feito acertos, eu acho que o verbo que o Douglas usou foi esse mesmo, de acerto, né, de acertar, né, eu acho que está muito feliz essa colocação, porque deve ter sido um acerto mesmo, né, esse tipo de coisa foi nada mais, nada menos do que uma estratégia para garantir a captura do Estado por esses grupos que vão continuar tentando se perpetuar na política local e retirar recursos preciosos que poderiam estar indo para áreas que são, de fato, as áreas que demandam uns investimentos estatais para coisas supérfluas, para pagar, né, salários para cargos de confiança, e para continuar drenando as empresas públicas. Gente, nós temos 3 grandes empresas públicas, grandes no passado, né? Infelizmente, na nossa cidade, a Prodesan, a CET, a Coab, que tem uma miríade de ações no Tribunal de Contas, de rejeição de contas, enfim, é um escândalo, né? É um escândalo isso. E lotadas de cargo de confiança, né? Em última análise, é o preenchimento desses cargos que nutre esse acerto, né? E os investimentos que o município vai fazer para valorizar os interesses desses grupos, né? Eu acho que essa é uma das lutas que a gente tem que travar sem perder de vista o diálogo com as comunidades, o diálogo com aqueles que são mais vulneráveis e que são os que devem ser priorizados, né? Portanto, eu fico muito feliz de estar aqui dialogando com vocês, 2 figuras de grande importância para a nossa política, né? Para essa visão fraterna, para essa visão social de política. Chico, ontem eu vi nas suas redes sociais que você fez uma carta, né, aos santistas, e teve um trecho, né, dessa carta que me chamou muita atenção, que você disse que a chapa do Partido dos Trabalhadores, os militantes, enfim, os apoiadores, levaram as propostas aos 4 cantos da cidade. Junta-se a isso o slogan, né, da campanha do executivo, do Douglas Martins, dizia que era Santos do Mar à Maré. Fica aqui também um registro que o candidato, né, Douglas Martins, foi o único que levou, no seu horário eleitoral, a proposta de conversar, de dialogar com os trabalhadores de aplicativos, né, por exemplo. E uma classe que ficou ainda mais com protagonismo devido à pandemia. Então, eu queria que vocês dois comentassem sobre essa visão, esse jeito de se fazer política, que, como vocês já comentaram, teve um bom resultado nas urnas, né, com a reeleição do Chico Nogueira, com a 3ª colocação do Douglas Martins, com a vereadora Tama de Souza sendo a vereadora mais votada da cidade, e também com a eleição da Débora Camilo do PSOL. Então, eu queria que vocês falassem mais sobre esse jeito, né, essa visão de se fazer política, até para já almejar aí uma construção de projeto de cidade, né, durante essa pandemia aí e esse pós-pandemia. Primeiro, o Chico. Obrigado pela pergunta. Eu queria só, em cima do que você falou, é importante dizer, eu queria que já falei para o Douglas, assim, a importância dele nesse processo, a escolha dele no Partido dos Trabalhadores para poder defender as bandeiras do partido na cidade, ele fez com muita maestria, ele
realmente levou nossas propostas e dialogou com toda a cidade. Então, do Mar à Maré, quando fala do Mar à Maré, é uma cidade para todos, né? Uma cidade que tenha projeto, tenha proposta para toda a cidade. Não podemos simplesmente criar uma casca, que hoje tem uma casca de projeto na cidade há 30 anos, que não beneficia o mais necessitado e também muitas vezes deixa a desejar aquelas pessoas que realmente que é uma cidade mais solidária, uma cidade progressista. Então, Douglas soube representar muito bem no debate, muito bem na questão do mundo do trabalho, a questão do meio ambiente, a questão da moradia, da educação e, sobretudo, da questão da necessidade de se olhar daquelas causas sociais que estão abandonadas há muitos anos na nossa cidade. Então, eu fico muito assim, muito orgulhoso mesmo, e fico como presidente do Partido dos Trabalhadores, ver o companheiro Douglas e a companheira Aurélia Rios nos 4 cantos dessa cidade, na área insular, na área continental, levando a proposta que a cidade precisa de um olhar social, um olhar solidário, um olhar que possa realmente atender as pessoas. E no contraponto que o Carriço colocou do Estado mínimo, né? que as propostas, na realidade, dos prefeitos que são candidatos, quando é na hora da candidatura, todos eles são socialistas, são tudo oposição. Mas quando ganha, eles mostram, na realidade, o que realmente eles querem, porque eles não mostram no programa de governo que eles querem o Estado mínimo. Eles mostram que vão fazer mais isso, mais aquilo, isso que lá. É um estelionato eleitoral. E, de fato, quem realmente já fez nessa cidade, como a prefeita Thelma de Souza, Davi Capistrano, através do Partido dos Trabalhadores, sabe o que é governar para todos, sobretudo aqueles que mais precisam. Então, Douglas levou essa proposta, levou essa mensagem, junto com a Aurélia Rios, e assim, e a gente fica muito orgulhoso, o Carriço tem razão, o Douglas já é uma referência para nós, e acho que nós temos que realmente continuar esse debate na cidade. Continuar esse debate na cidade e na região. Até porque Santos, em cima dessa eleição, ela foi vitoriosa. Santos foi, o PT e a esquerda foi vitorioso. Nós aumentamos uma cadeira, aumentou uma mulher guerreira, né? É uma mulher que realmente tem proposta, né, do campo social progressista, que vai, com certeza, somar muito. A Débora Camilo, com a bancada do Partido dos Trabalhadores, a gente já falou, tem uma bancada de esquerda, né? Então, assim, nós temos que realmente aproveitar esse momento que a população nos mostrou. Ó, precisa ter oposição, precisa ter oposição de qualidade. E a Débora só vem somar com a gente. Então, assim, eu fico muito feliz com a reeleição da Débora. Também o nosso partido, como eu falei, teve aí praticamente a reeleição da vereadora Thelma de Souza, com uma votação expressiva, então isso não é pouca coisa, a vereadora mais votada da cidade. Então, nós precisamos realmente mostrar para a sociedade que é possível, sim. Essa Câmara vai ser uma Câmara diferente, teve novos quadros chegando, logicamente, teve uma mudança de cadeiras e teve também a esquerda, né? A direita também entrando, a extrema-direita entrando dentro do Poder Legislativo, que vai ter um debate, não tenho dúvida que tem um debate. Esse debate de proposta. Isso, aos poucos, vai ficar muito evidente para a população de fato, quem defende quem. Porque na época da eleição, todos são socialistas, que quer defender o Estado máximo, mas na realidade nós sabemos eles defendem o Estado mínimo, né? Então é o estelionato eleitoral. É bom frisar isso, porque no debate até o Douglas colocou do aplicativo, teve outro candidato que falou também do aplicativo, acaba copiando as propostas, falando as mesmas coisas, ou quando parte para certa desserviço de informação, quando começa a politizar de forma agressiva, né? Ataques pessoais, né? Então, eu acho que nós temos proposta para a cidade, Douglas mostrou isso muito claramente, conhece a cidade, conhece os problemas da cidade e tem sensibilidade para resolvê-los. Então, assim, eu acho que o Partido dos Trabalhadores teve uma vitória,
porque nós chegamos com o terceiro colocado na cidade, mas com pouco recurso. Nossa campanha foi muito pouco recurso. Tivemos pouco tempo de TV, muito embora era o segundo maior tempo, mas que o Douglas colocou, o consórcio tem um tempo enorme que mostra praticamente quase toda hora está ali aparecendo a cara do candidato, e a gente tem essa dificuldade. Como a esquerda tem essa dificuldade? Então, acho que é uma hora de a gente refletir, unir a esquerda. Como está tendo em São Paulo, o Partido dos Trabalhadores está apoiando o Boulos, vai apoiar o Boulos, e não poderia ser diferente. Nós temos que criar uma aliança da esquerda aqui para poder a gente conseguir levar essa proposta para a cidade, não na época da eleição, mas sim em todos os momentos que as pessoas estão precisando. Através dos movimentos, através das associações, através da Câmara Municipal, com os 3 mandatos progressistas, que com certeza vai fazer a diferença na Câmara Municipal. Queria parabenizar o Douglas Martins, Partido dos Trabalhadores, e a sua militância, que de fato fez a diferença para chegar onde nós chegamos. Eu acho que isso que é importante se ressaltar aqui, porque a conjuntura nacional, o Partido dos Trabalhadores cresceu em número de vereadores, mas no estado de São Paulo teve uma diminuição muito grande. E em Santos, nós mantivemos as 2 cadeiras e tivemos uma votação importantíssima para o nosso majoritário, em cima dos debates que teve, pessoas que já estavam há muito tempo, como o vereador Banha, Cassione, pessoas que já eram conhecidos da população de Santos, e o Douglas, com a sua sensibilidade, com a sua eloquência de mostrar as propostas, mostrou que é possível ter um contraponto do que está aí. Acho que saímos vitoriosos em Santos por conta de tudo isso que aconteceu na eleição. Douglas? Então, o que está se passando, o Carriço, no começo da exposição dele no programa, eu acho que ele colocou, de maneira geral, né, a tendência, né, do momento histórico que nós estamos vivendo, que é essa mesmo. Você tem uma pregação ideológica totalmente falsa em torno do Estado mínimo. Isso é uma pregação ideológica, primeiro porque é uma ficção, isso não corresponde à realidade nem deles. Eles se apropriam do Estado para sustentar, inventar, criar, né, consolidar as empresas deles. Eles fazem isso através do Estado. Você tem gigantes aqui na região que sem o Estado não seriam nada. São prestadores de serviço, né, pagos pelos cofres públicos. Como é que você explica a hegemonia na questão da coleta urbana, da Terracom, sem as prefeituras de Santos? Não explica. Né? Foi preciso liquidar, por exemplo, aqui em Santos, com a Prodesan, né, entregar na mão da iniciativa privada, e aí, em pouco tempo, o que você teve? Um monopólio. Você não teve nada que favorecesse a livre concorrência, que inclusive é uma tese dos empresários ou dos quadros que representam os empresários para fazer análise política. Eles sempre partem disso. O mercado resolve. Não, o mercado não resolve. O mercado, nesse caso, criou uma empresa estatal. Um monopólio, que é a Terracom, que responde sobre uma questão estratégica, né, de toda a região, que é a coleta de lixo, e que interveio de maneira política em desfavor da população da região, bancando o projeto de uma usina de incineração de lixo na área continental de Santos, tantas vezes apontada aqui pelo Carriço como um dano muito grande na pauta ambiental, na pauta da própria política, na pauta do desenho de financiamento dessas políticas e da desorganização da sociedade. Então, é mentira que esse Estado mínimo seja uma realidade em qualquer lugar que seja. Nem lá nos Estados Unidos, o maior conglomerado militar do mundo. É o dinheiro público que sustenta isso. É mentira, é uma falácia. Você não tem empresas em Santos que estejam se reafirmando de maneira significativa para a sociedade através da concorrência. Isso não existe. Um outro exemplo, né, é a verdadeira invasão que Santos sofreu pelo poder público federal
com esse redesenho do porto, que está sendo oferecido para o agronegócio, em detrimento, de novo, da pauta sanitária aqui da cidade, oferecendo riscos para a segurança da cidade. Como é que é feito isso? Através do Estado. O Estado é uma ferramenta para que esses grandes conglomerados econômico-financeiros dominem a direção. A mesma coisa se diga em relação à imprensa. Então não há isenção nisso. Eu, como candidato majoritário, era demandado para falar sobre quais são as minhas propostas, por exemplo, para emprego na cidade, em 45 segundos. Isso é democracia? Isso é um simulacro, isso é ridículo. Isso é um constrangimento. Então, esse esquema é que faz com que 30 mil pessoas que moram nas palafitas tenham a percepção de que algo está sendo feito. Mas quando você vai conversar com as pessoas, elas sentem que lá onde elas estão, elas nada está sendo feito. Mas elas são convencidas pelo método, né, do assédio, pelo método do bombardeio da propaganda ou pela omissão midiática, de que a Ponta da Praia, a obra da Ponta da Praia, é boa para elas. Essa é uma tarefa gigantesca que a esquerda precisa enfrentar, e ela precisa se articular. Nós temos unidade programática. Nós temos unidade programática, e na campanha isso foi mostrado com muita responsabilidade. Quero destacar aqui pelo Guilherme Prado. Foi extremamente responsável, né? E ele foi, dentro das circunstâncias, também bem votado. Então, isso é um patrimônio nosso, da esquerda, que nós temos que nos alinharmos, nós temos que reunir, discutir e colocar em prática o nosso programa de inserção, né? Dessa percepção do que acontece com a cidade como uma matéria de interesse público. Eu, quando informei no debate que o candidato da situação era réu, eu não fiz isso para entrar num pugilato com ele, não me interessa isso. O espaço da política é um espaço onde você defende interesses públicos, e no nosso caso de esquerda, populares, né? Mas logo essa pauta foi sequestrada para virar um pugilato, porque é assim que a direita faz política, né? Agora estão fazendo com Boulos a mesma coisa que fizeram com Lula. Então a esquerda não pode se iludir, porque quando o Lula foi massacrado, perseguido, linchado virtualmente, alguns setores de esquerda recuaram, falaram, como se fosse um debate meramente moral. Nunca é um debate meramente moral. É uma ficção você puxar a discussão moral, a discussão política, através de um juízo moral. Qualquer instituição humana traz a humanidade. E dentro da humanidade, você tem os desvios. E isso nós temos que ter instituições para corrigir. É por isso que a justiça, pelo menos em tese, deixou de ser barbárie. Porque os desvios são inerentes ao convívio social. Mas o que nos diferencia dos demais é que nós sempre, essa a perspectiva da esquerda, sempre trabalhamos para que haja organização popular, para que o povo seja sujeito político e não objeto político. Porque se você olhar as intervenções de todos os candidatos, que inclusive se diziam oposição, nenhum deles considerou o povo como sujeito político. Todos consideravam o povo como objeto político. Eu vi até empresário dizendo que morava lá na Zona Noroeste e que estava apaixonado pela Zona Noroeste, que conhecia da Zona Noroeste. Aquilo me irritou de tal maneira que fiz uma pergunta sobre uma questão específica do povo que sofre lá no Monte Serra, né, para transportar qualquer coisa de uma simples compra de supermercado a um eletrodoméstico que compra, vai pagar 3 vezes mais, porque o Estado até hoje não fez nenhum movimento para favorecer aquelas pessoas. Pois bem, quando eu perguntei isso para o candidato, ele não soube responder, não sabia nem do que eu estava falando.
Mas quando se vai fazer uma obra mínima lá, eles vão para lá e levam, eles constroem lá uma escada hidráulica, depois retiram. Então, eu queria dizer que nós estamos só começando, porque a nossa tarefa é gigantesca, mas ela passa pela organização das forças populares. O campo democrático, ele sai dessa eleição, a meu ver, duríssima, né, com forças desproporcionais. Ele avançou alguns metros, ele avançou algumas jardas no terreno. Mas, assim, é que o nosso avanço ele sempre é feito com o movimento social. Se ele não for feito com o movimento social, ele não tem consistência. Então, essa tarefa é a nossa tarefa de agora. Eu também queria registrar aqui que aqui na RBA Litoral faz muito tempo, e é uma felicidade que a pauta tenha coincidido com a coluna do Carriço, faz muito tempo que o Carriço vem informando como é que essas questões de legislação de encomenda e favorecimento de grupos funcionam, e elas são o sustentáculo dessa política. A gente precisa, um dever objetivo nosso, né, fazer com que as pessoas, a maior parte da população, entenda, né, o que está acontecendo, que política é essa que já vai para, com esse mandato, 30 anos, né, de uma espécie de democracia esterilizada, sem povo, sem a vitalidade dos movimentos sociais, né, e muito menos sem qualquer interesse em que eles tenham protagonismo. E aí, Rodrigo, eu coloquei a questão, né, dos trabalhadores de APP, porque eles são simbólicos, né, no escalpo que a classe dominante está promovendo desde o golpe de 2016 para a classe trabalhadora, com o fim da CLT, com o fim da Previdência, né, com a criminalização dos sindicatos, com a perseguição das lideranças. O trabalhador de APP ele é resultado dessa política. Ele é um trabalhador que está localizado lá no começo do século XIX, embora com tecnologia do século XXI. E, imediatamente, esses trabalhadores, que hoje não têm representação sindical, porque foi cassado esse direito deles, que hoje não têm direito ao trabalho decente, porque não tem nenhuma garantia social, que eles foram iludidos com a história de que eles são empreendedores, não são. Imediatamente, quando você conversa com esses trabalhadores sobre o que eles são, eles se reconhecem. Então, aqui nós temos, e só nós podemos fazer isso, a oportunidade de discutir com a sociedade qual é a importância da economia solidária, qual é a importância de você ter uma legislação de ocupação do solo, que o povo saiba o que está se passando. E qual é a importância da política, porque eu disse isso e vou continuar dizendo. É a política que bota ou tira o alimento do teu prato. O teu trabalho cria o alimento. Mas você pode ficar sem o alimento que você criou por causa da política, que é isso que está acontecendo. Então, eu até agradeço o Chico, né, as palavras do Chico e do próprio Carriço, mas nós somos companheiros, né, de jornada, essa jornada, que para nós é a jornada da nossa vida. Né? É esse o significado das nossas vidas. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente cumpre um papel à altura, né, da escolha que a gente fez desde que a gente começou a tomar consciência do que é a sociedade. E nós, se temos uma alternativa para o nosso povo ser feliz, ela passa mesmo pelo melhor, né, que o povo pode produzir, que são aqueles que têm consciência da necessidade de mudança. Nós estamos nesse meio aí, com muito orgulho, né? Como eu diria. Muito bom. A gente já está chegando aqui no final do nosso Manhã RBA Litoral, mas só enfatizando assim que o Douglas falou que o Carriço ele vem trazendo também informações importantes, aí dando aulas às quartas-feiras para
para as pessoas ficarem sabendo como é que funciona essa complexidade de contratos, de obras. Então, o Carriço é muito didático aqui para a gente, para os nossos ouvintes, nossos internautas. Só dando um número em relação aos vereadores do PT do Brasil, foram eleitos 2.552 vereadores pelo PT. Né? Então, e o PT ainda está disputando aí pelo segundo turno mais umas 15 prefeituras. Então, está marcando espaço, né? Acho que a questão do antipetismo que teve lá em 2018, eu acho que ela se dissipou, se pulverizou aí, né, nessas eleições, já teve um outro olhar por Partido dos Trabalhadores. E eu queria que vocês fizessem as considerações finais aí, foi muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Carriço também estendeu aí a sua participação com a gente. Sênia, só um Chico? adendo que quando nós estamos, né, o PT está em 15 cidades no segundo turno, o número frio não dá o contexto que o PT é o que mais está em segundos turnos aí nos municípios pelo Brasil. Só esse adendo para o nosso ouvinte entender que, né, esse número 15 é o que mais está em segundos turnos. Chico? Queria agradecer aí a você, o Rodrigo, o Carriço, Douglas, o nosso ouvinte que nos acompanhou até agora, dizer a importância da RBA Litoral, processo democrático da nossa cidade, uma rádio que dá voz para aqueles que não têm voz, não conseguem ter voz em outras rádios, e da música que as outras não tocam. Então, assim, a gente fica muito feliz. Esse espaço aqui é um espaço permanente. O Carriço, como colunista, tem realmente dado uma aula para todos os nossos ouvintes, não só o Carriço, como também os demais colunistas, têm mostrado um trabalho muito importante aqui na rádio. Dizer que a rádio é um instrumento democrático para que as pessoas possam se apropriar das informações de qualidade. E a Rádio Brasil Atual tem esse papel muito importante em nossa cidade. E queria, assim, cumprimentar o Carriço e o Douglas, dizer que trincheira, a luta nunca acaba, né? A luta, ela é contínua, né? A gente acaba uma eleição, vamos para outra luta, e agora vem a mesa diretora, temos aí uma articulação, mas consegue colocar a vereadora Thelma como presidente, é um desafio também, mas, assim, eu acho que, de tudo que nós falamos aqui, eu acho que nós precisamos fazer um papel na sociedade da consciência política, do poder que ela tem do voto, porque se a gente não conseguir conscientizar a população que ela tem direito, que ela não precisa pedir favor para ninguém, eu acho que a gente consegue melhorar o retrospecto das demais eleições que vem por aí. Então, é importante isso, é um trabalho permanente de conscientização da busca dos seus direitos, não ficar pedindo, né? Eu acho que é isso que é importante. E a Câmara tem um papel fundamental, com os 3 mandatos, posso até afirmar que vai ter um papel de conscientização, de fiscalização e, sobretudo, de organização das pessoas da nossa cidade. E o Douglas, com certeza, ele tem muito a contribuir ainda, juntamente com o campo da esquerda, para que nós possamos realmente criar um elo de aliança programática, mas um elo de proposta para a nossa cidade permanente. Acho que é importante ressaltar isso, dizer que a nossa também bancada de vereadores que estavam disputando também teve um papel importante nos seus territórios, que nós precisamos intensificar e apoiá-los. O Coletivo Progressista, Samara, Salete, Leia, enfim, todos que contribuíram, ajudaram, nós temos que ajudá-los para que eles possam realmente ser a referência e cada vez mais crescer nos seus territórios. Isso é formação de novas lideranças e formação de novos quadros no Partido dos Trabalhadores na esquerda. Sobretudo, é isso que a gente precisa fazer e não ficar somente trabalhando na época da eleição. É isso, queria agradecer imensamente e que Deus esteja com todos e estamos juntos aí nessa luta.
Carriço ou Douglas, quem vai se despedir, fazer as considerações primeiro? Vocês que Pode falar, Carriço, aí a gente encerra com o Douglas. Legal, perfeito. Olha, as palavras do Chico foram muito importantes, né? Sobretudo esse estímulo, né, para que aqueles que apresentaram suas candidaturas pelo campo progressivo nessas eleições permaneçam na rua, né? Permaneçam dialogando com a população e construam essa rede, né, cidadã que a gente precisa consolidar nas nossas cidades para, de fato, enfrentar esses desafios, né, sobretudo esse desafio que se coloca por meio dessa luta ideológica desigual, né. Você está de parabéns pela sua colocação. Mais uma vez, gostaria de agradecer o espaço que a RBA me coloca, né, toda semana, né, e eu pretendo continuar aqui contribuindo com uma nova visão de cidade, né, que rompa com essa visão da cidade do pensamento único, né, que permeia pela grande imprensa, que é uma cidade que não é uma cidade para ser dirigida como uma empresa, né, que é uma cidade para ser dirigida pelas pessoas e para as pessoas, né? Enfim, e eu acho que o Douglas ele incorporou muito essa concepção de cidade e colocou questões absolutamente inovadoras, essas sim, de fato, inovadoras na campanha, né? Essa questão dos motoristas de aplicativo, ela é extremamente recente e importantíssima, né? Porque esse é o atual mundo do trabalho, né? A redução grande de contratos de CLT e aumento da precariedade, né, do mundo do trabalho. As forças progressistas da cidade precisam de olhar para esse pessoal, precisam dialogar com esse pessoal. Portanto, assim, essa estratégia do Douglas na campanha foi essencial para iniciar um diálogo com esse pessoal explorado, né, diariamente, e que tem desempenhado um papel fundamental na pandemia, porque se não fossem eles, muita gente não estaria comendo, né, da classe média, inclusive, né. Bom, enfim, já queria dar uma ameaça de spoiler para a próxima semana, né, se vocês me permitirem, para a próxima semana eu gostaria de trazer praia. O Carriço foi dar um spoiler e travou, Carriço. Repete Fala novamente. novamente, Carriço. Pode falar novamente. Vou repetir. Na semana que vem, eu pretendo trazer novidades sobre o projeto da Ponta da Praia que ainda não vieram a público. Novidades muito importantes. Olha aí, tá vendo? Douglas? Bom, Tânia, Rodrigo, Carriço, Chico Nogueira, primeiro, assim, registrar que essa é a primeira vez, né, desde o começo da campanha, que eu volto aqui, né, a nossa querida RBA, então estou falando com colegas, né, para poder, claro, na condição de convidado, mas para poder me colocar aqui nesse espaço, né, que é, como o Chico frisou, né, um espaço pautado, né, pelo compromisso para dar voz e vez a quem efetivamente não tem. E dizer que um mandato do Chico Nogueira como vereador, ele tem uma importância muito grande em várias dimensões, inclusive nessa aqui que nós estamos falando, isso tem que ser reconhecido, né? O mandato do Chico foi um mandato construído, né, naquelas regiões da nossa cidade em que precisa haver política pública, e ele é muito importante lá, né?
E eu fiquei muito feliz de ver, né, que o Chico vai aprofundar, né, o mandato nessa área da cidade, porque é isso mesmo. A gente já viu o quanto isso se torna importante para todos nós. Também reitero aqui, já aproveitando o spoiler do Carriço, que ouvindo o Carriço, acompanhando as colunas dele, você entende muito da política de Santos. Eu disse algumas vezes, eu passei a estudar a ação do Ministério Público, que botou na alça de mira da Justiça a nova Ponta da Praia. Aquilo é uma aula da política daqui de Santos, né? Você cobre ali vários períodos e os métodos também estão colocados ali. A gente entende por ali o tapume que está colocado ali na plataforma do ensaio submarino. São questões que são absolutamente fundamentais para você entender a política aqui em Santos, como, por exemplo, as OS, né, que levam sozinhas 183 milhões do nosso orçamento. E também, por que a gente não consegue implementar ainda, né, a educação em tempo integral, né? Essas questões todas, elas estão aí na ordem do dia, elas precisam ser aprofundadas, precisam ser discutidas. E também dão a nota da necessidade da gente continuar discutindo em todos os espaços, na política, aqui, na RBA, né? E porque esse vai ser o caminho que a gente vai efetivamente se afastar, né, dessa política nefasta aí, que já, infelizmente, capturou Santos, vai para 30 anos. E eu queria agradecer o convite de ter vindo falar aqui, aproveitar, né, e agradecer essa votação, que foi importante mesmo, né, e dizer que são os gestos, essas atitudes que estão construindo o campo de esquerda. Então, agradecer também aos internautas que acompanham aqui a RBA Litoral, né, e dizer que é o velho e bom, né, a velha e boa palavra de ordem, mas que aqui, nesse momento, faz todo sentido. Dizer que a luta continua, né? Nós estamos só começando uma jornada que tem que ter muita gente o tempo todo, e por isso a gente tem que trabalhar bastante para que isso seja feito assim. Gente, muito obrigada. E a RBA é um dos instrumentos desta luta, né? E a gente fica muito feliz de estar participando aqui com todos vocês. Queria agradecer a participação do Carriço, do Chico Nogueira, do Douglas. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades de estar fazendo essa conversa novamente, tá? E desejar um bom dia. Muito obrigada, gente, pela participação e até qualquer hora. Tchau, tchau. Valeu. Bom, e o Manhã RBA Litoral fica por aqui. O Rodrigo vai falar o que vem depois, antes da gente dar um tchau e dizer até amanhã. Sim, Tânia, agora ficamos com Olavo Dada, com o Som da Praia, depois Marcos Canduta vai contar de RBA Litoral. Caso você tenha perdido o nosso programa de hoje, você pode conferir às 19 horas na reprise pelas ondas da 93.3 FM ou a qualquer hora nas nossas plataformas digitais. Então já fica aqui o pedido, siga nosso canal no YouTube, no Facebook, também estamos no Instagram, só procurar lá RBA Litoral FM e você ajuda a construir toda a programação da 93.3 FM. E a gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Obrigada pela companhia, pela audiência e até amanhã. Até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.